Pensamos numa proposta de redação que envolve o tema produção científica no Brasil, né? E aí tivemos a ideia de convidar o Cauê, que está envolvido com pesquisa científica, para conversar um pouquinho com vocês, falar, na verdade, a trajetória dele e as relações nós, né, tentaremos estabelecer. A gente vai ter uma vivência, uma experiência, e eu acho que é isso. Depois o aprofundamento, né, que a gente possa fazer posteriormente, né, essa conversa, né? Então o Cauê fica mais ou menos uns 60 minutos, né, e depois eu e a Carol continuamos, né, a conversa sobre o assunto. Cauê, eu vou pedir então para você se apresentar. Tá bom, claro. Tá? Obrigada, Cauê, por aceitar o nosso convite. Tá? Sem problema. Vocês estão me ouvindo bem aí? Bom, como minha mãe falou, meu nome é Cauê, eu tenho 23 anos e eu tô aqui fazendo um programa de intercâmbio na Harvard Medical School. Vou ficar 1 ano aqui. Eu cheguei aqui em janeiro e vou ficar até dezembro. Eu faço pesquisa na área cardiovascular. Bom, antes de falar sobre essa trajetória na faculdade, acho que eu queria contar um pouco sobre a minha história antes da faculdade. Eu comecei o meu ensino fundamental numa escola pequena do meu bairro, e na 5ª série eu acabei mudando para o Colégio Pentágono, um outro colégio em Perdizes, e eu fiquei nesse colégio até o 3º ano do ensino médio, da 5ª série do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Eu acho que o Colégio Pentágono, o que acontecia é que, diferente da maioria dos colégios, ele não era um colégio tão voltado para o vestibular. Ele era um colégio mais que permitia a gente desenvolver outros tipos de atividades. Eu sempre gostei muito de praticar esporte e jogava futebol, e o colégio também estimulava a gente a fazer outros tipos de trabalho, apresentação, enfim, essas atividades que, apesar de não estar tão evidentes no seu currículo, acho que fazem a diferença para você se formar como pessoa. E aí, no final, fiquei até o 3º ano do ensino médio nesse colégio. Eu acabei não querendo ir para um colégio mais voltado para o vestibular, assim, tinham algumas escolas, né, mais focadas, mas eu preferi continuar no Colégio Pentágono, onde estavam os meus amigos, onde estavam os professores que eu gostava. E no final do 3º ano eu acabei passando no vestibular de medicina da Unesp, Botucatu. Eu decidi fazer medicina meio cedo, eu acho. Um pouco antes da 7ª série eu já sabia que eu queria medicina. Acho bastante por causa da parte de pesquisa. Eu sempre me interessei muito. Então, sei lá, eu acompanhava as novidades na área da medicina, eu sempre achei muito interessante isso. E eu sempre gostei muito, assim, eu me imaginava trabalhando com isso no futuro, né? Sendo médico, trabalhando com pesquisa. E aí no final do 3º ano eu acabei prestando medicina, passei na Unesp, mas meu sonho sempre foi estudar na USP, né? Então eu acabei não indo para Botucatu e decidi fazer 1 ano de cursinho. E depois do cursinho eu fui aprovado na Faculdade de Medicina da USP, na Pinheiros. E eu fiquei até o 4º ano, né? Passado eu acabei o 4º ano. E aí surgiu a oportunidade de fazer esse intercâmbio para Boston, na Harvard Medical School. A gente tem um programa que já dura mais ou menos uns 20 anos, esse programa. E alguns alunos são selecionados para vir para cá, ficar 1 ano fazendo pesquisa em diversos laboratórios, né? O meu laboratório é de cardiovascular, mas tem uma galera que fica no laboratório de pneumologia, laboratório de neuro, tem diversos tipos de laboratório, diversas áreas. E a gente veio esse ano em 17 alunos. Para você vir para cá,
nesse programa é como se fosse, você tem que fazer uma aplicação mesmo. Você tem que mandar seu currículo, é, carta de intenção, por que que você queria vir para Harvard, como se você estivesse fazendo uma application mesmo para estudar no exterior, né? E no final os professores daqui revisam seu currículo e selecionam alguns para entrevista. Aí a gente é entrevistado pelos professores e eles selecionam em torno de 15 alunos. E basicamente foi isso. Agora eu tô aqui, eu fico até dezembro. É uma oportunidade muito bacana porque a gente tem acesso a materiais, enfim, é uma série de ferramentas que no Brasil é bem difícil encontrar, assim. Então eu acho que é uma oportunidade muito bacana, principalmente para quem gosta dessa área de pesquisa. Eu tô gostando bastante da experiência. Não sei se alguém da turma de vocês pensa em medicina, pensa em trabalhar com pesquisa, algo nesse sentido. Mas é bem bacana, assim, se você tiver a oportunidade, eu super recomendo ficar pelo menos um ano no exterior. Também para outras coisas, você acaba trabalhando aqui. É legal você viver outro idioma, falar outro idioma, conversar com pessoas de outros lugares do planeta. Aqui Boston é uma cidade muito internacional, então você vai conhecer gente do mundo inteiro. No meu laboratório eu conheço pessoas assim, da Europa, Ásia, dos Estados Unidos mesmo, então é muito legal, é muito multicultural. Isso é bem bacana. E com certeza agrega muito assim, para você como pessoa também. Então, eu super recomendo. Mesmo se não for fazer de medicina, qualquer área, eu acho que é super bacana ficar um ano no exterior, independente. Acho. Não sei, mãe, o que vai vir? Vocês querem saber? Eu acho, Cauê, que você podia falar financeiramente como é que vocês se organizaram para ir para Harvard, né? Porque tinha o programa Ciências Sem Fronteiras, Ah, né? aham. Fala um pouquinho como. Ah, então, até 2014, se não me engano, existia o Ciências Sem Fronteiras, 2015, eu acho, que basicamente ele fornecia bolsa para alunos para virem para o exterior e trabalhar com pesquisa científica. E aí em 2015 acabou o Ciências Sem Fronteiras e o programa USP Harvard, que é esse programa que eu tô, ele realmente é um programa que já tem uns 20 anos de idade, assim. Ele deixou de receber esse auxílio do governo federal, né? E aí acontece que a gente meio que, desde 2015, os alunos têm que meio que cada um tentar do seu jeito conseguir uma forma de se sustentar aqui, ou em grupo tentar planejar de alguma forma conseguir o dinheiro, né? E no nosso ano passado, a gente começou a ver isso, a gente estava realmente sem nenhum auxílio, e a gente acabou conseguindo algumas bolsas de estudos via Santander Universidades, eles fornecem bolsas de estudos, principalmente na USP, na verdade, né? Que ele tem uma parceria com a USP. Então, o Santander Universidades, ele fornece bolsas de estudos para alunos virem para cá. A gente acabou apresentando o nosso projeto também no Hospital Sírio-Libanês, conseguimos uma ajuda boa deles. E assim, em troca a gente tem que depois apresentar os resultados das nossas pesquisas e mostrar por que é importante a gente receber esse auxílio, né? Qual que é o retorno que a gente vai dar, qual foi o aprendizado que a gente teve aqui. E, e isso é um negócio importante, porque toda vez que você recebe uma bolsa de estudos ou alguma forma de auxílio, você tem que comprovar que você fez aquilo, que você realmente usou o dinheiro para algo que foi relevante, né? Isso acontece bastante em pesquisa. Eu acabei esquecendo de te falar, né? Eu comecei a fazer pesquisa científica desde o primeiro ano na faculdade de medicina. Eu fiz 3 anos de pesquisa no Hospital Albert Einstein. A gente tinha uma área
uma linha de pesquisa em ginecologia e obstetrícia, trabalhando com endometriose, e em parceria com a USP, né? Era um projeto bem grande entre USP, o Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, e eu acabei entrando nessa pesquisa, fiquei 2 anos nela, e depois eu acabei fazendo uma outra pesquisa no Albert Einstein sobre leucemias mieloides, doenças hematológicas e genética, né? E com certeza foi importante porque vai agregando no seu currículo, né? Você teve participação em pesquisa, então quando eu vim para cá, eu já tinha bastante ideia de como era trabalhar num laboratório, como era mexer com essa parte de pesquisa, né? Eu tive que escrever. Eu fui bolsista para a PESP, né? A PESP, ela é uma bolsa um pouco complicada de conseguir, porque são poucas, é bastante concorrida. Geralmente os projetos têm que ser bastante relevantes para você conseguir essa bolsa. E o meu projeto eu tive um pouco de sorte, né? Que meu orientador ele tinha esse projeto bem bacana na área de ginecologia, consegui essa bolsa. E, como eu disse, eu tive que apresentar um relatório no final, né? Então, a gente faz a pesquisa durante 1 ano e depois tem que escrever. O relatório teve em torno de 60 páginas, eu acho. Um negócio meio chatinho de fazer, mas a gente é cobrado para isso, né? E aí, aqui é a mesma coisa. Eu já estou chegando nos pontos finais da pesquisa, né? Então, agora estou escrevendo meu paper. A gente planeja publicar em alguma revista bacana, assim, de impacto aqui, na área cardiovascular. E não sei se vocês têm interesse em saber sobre a pesquisa, não sei se é interessante. Especificamente para a pesquisa dele. E eu acho que você também pode falar da pesquisa em inteligência artificial, que é uma coisa mais recente na tua vida, né? Uhum. Vai acontecer. Isso é bem legal. Também não sei se vocês têm interesse nessa área, mas realmente eu sinto que trabalhar com inteligência artificial é um negócio que é cada vez mais necessário, assim, pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo, você se atualizar sobre isso. Eu acho que é muito importante. Aqui no meu laboratório, eu comecei a ter interesse sobre isso no Brasil, na verdade. Uns 6 meses antes de vir para cá, eu comecei a estudar um pouco de programação com Python, que é uma linguagem que está bastante crescente, né? Com a galera que faz análise de dados e tudo mais. Comecei a estudar por conta, assim. Existem alguns sites, né, sobre isso, sites de cursos online. Eu acabei começando a fazer isso. E eu cheguei aqui, meu trabalho não era sobre isso, mas acabou que uma das linhas de pesquisa ia nessa área, que basicamente é pegar pacientes com doença coronariana, basicamente infarto, e a gente tenta pegar esses pacientes e usar a inteligência artificial para ver subpopulações de pacientes com essa doença. Porque a gente acredita que, muito provavelmente, pacientes com características diferentes podem receber tratamentos diferentes. Então, se a gente consegue descobrir um meio de dividir os pacientes com essa doença em subpopulações, a gente consegue direcionar melhor o tratamento, então tratamentos mais personalizados dependendo das características do paciente. Isso é um negócio que só é possível fazer com inteligência artificial. Então, a gente pega um banco de dados de mais ou menos, sei lá, 90 mil pacientes e começa a filtrar para as doenças que a gente quer, para as características que a gente quer, e usar a inteligência artificial para ler esses dados, porque realmente para um ser humano fazer isso é muito complicado. Eu diria que a gente consegue analisar mais ou menos, sei lá, até uns 100 padrões diferentes, a gente até consegue identificar uma planilha de Excel, assim, se você ficar olhando uma planilha, você consegue ver com 100 colunas alguns padrões. Agora, quando você vai para casa de 1 milhão para 90 mil linhas, já começa a ser algo que realmente um ser humano não consegue fazer. A gente precisa de inteligência artificial para ler esses dados. Então é bem bacana, porque o meu grupo de pesquisa aqui, a gente tem galera da ciência da computação, bioestatística, médicos, e a gente forma um time bem multidisciplinar,
para poder realmente trabalhar com essas informações que estão disponíveis, né? E é algo que está muito, assim, muito, como posso dizer, é do momento, sabe? Ninguém trabalha muito bem com isso, as pessoas estão começando agora a desenvolver protocolos, então a gente está na linha do que é conhecimento nessa área, eu diria, hoje em dia. E é muito bacana isso, porque eu acho que o nosso grupo aqui no Lab é um dos primeiros a trabalhar com Big Data, com o Biobank, que é o servidor que guarda todos os prontuários eletrônicos dos pacientes aqui da Harvard Medical School. E a gente é com certeza um dos primeiros grupos a trabalhar com esse tipo de informação e tentar gerar mais informação a partir dos dados desses pacientes, né? Então é muito legal. Pô, para mim, eu acho super importante, é algo que no Brasil eu não sei como é que tá. Eu queria saber um pouco mais como que isso acontece no Brasil. E eu acho que isso muda um pouco a nossa cabeça, porque quando eu voltar, eu quero muito trabalhar com isso nos hospitais do Brasil. Acho que é um negócio super legal de implementar as coisas que você dão certo aqui no seu país, sabe? Ver que realmente tem coisas que você pode melhorar e, pô, é algo que eu quero com certeza quando eu voltar para o Brasil, tentar entender melhor como funciona isso e tentar implementar as coisas que eu aprendo aqui no Brasil. Algumas coisas talvez a gente não tenha acesso por falta de dinheiro, eu acho, mas hoje em dia eu sinto que cada vez mais surgem recursos que são gratuitos, disponibilizados. Inclusive, você aprendeu um pouco. Eu estou aprendendo um pouco sobre programação, acho que é um pouco nesse sentido. Porque alguns dos softwares que a gente usa aqui, eu acho que daria para a gente replicar numa plataforma que é aberta, né, para o público. Assim. Então, e eu gosto bastante disso, trabalhar com análise de dados. Então, basicamente isso. Muito bem, obrigada. Eu queria falar uma coisa. É? Cauê, eu queria que você falasse um pouquinho se você sentiu diferença entre fazer pesquisa no Brasil e fazer pesquisa aí nos Estados Unidos. Se você percebe, eu sei que você, nas suas pesquisas aqui, teve apoio de instituições privadas que tem bastante, uma quantidade grande de recursos, né? Mas ainda assim, você sentiu diferença? Ou do que você viu dos seus colegas que pesquisaram na própria universidade? Se você pode fazer esse comparativo. Sim, eu realmente tenho esse viés de ter trabalhado em hospitais privados para minha pesquisa, porque eram pesquisas em conjunto, mas conheço pessoas que trabalharam dentro do HC, das das clínicas, né? Porque assim, eu acho que a USP, ela talvez seja uma exceção, assim, a Faculdade de Medicina da USP em relação ao Brasil. Pelo que eu percebo, porque assim, é um dos ambientes que realmente valorizam a pesquisa. Então, se você pega dentro da Universidade de São Paulo, dentro da Faculdade de Medicina, a gente tem médicos que são reconhecidos mundialmente pelas pesquisas que eles fazem. Então, eu acho que assim, é difícil, como posso dizer? Eu acho que assim, a USP, ela tem bastante recurso, mas infelizmente eu acho que é difícil competir com o tanto de recursos que a gente tem aqui, por exemplo, na Harvard Medical School, nos hospitais daqui, porque eles realmente têm assim uma quantidade absurda de dinheiro, investimento. Assim, eu acho que no Brasil tem que fazer pesquisa de qualidade, tem muita coisa para melhorar, eu acho. Mas são poucos, entende? Eu acho que são lugares muito restritos. Então, por exemplo, para você fazer uma pesquisa de qualidade no Brasil, você tem que vir para São Paulo, tem que fazer, sei lá, USP, Unicamp, nesses centros de pesquisa, que é onde realmente tem um pouco de valorização da pesquisa. Enquanto que aqui nos Estados Unidos, você pode fazer pesquisa em Boston, por exemplo, mas se você quiser ir para o outro lado do país, sei lá, em Texas, tem centros gigantescos de pesquisa, Califórnia mais ainda. Então, é espalhado pelo país, sabe? Tem áreas nos Estados Unidos que realmente são menos favoráveis à pesquisa, mas tem muitas áreas que tem muito investimento em pesquisa. Então, eu acho que é um pouco disso. A quantidade de oportunidades aqui é um pouco diferente.
tem muitas áreas, muitos lugares diferentes que trabalham com pesquisa, muito investimento. E no Brasil está realmente restrito a São Paulo, eu acho. Talvez alguns, não sei, é que eu não conheço também outros lugares, mas provavelmente no sul tem alguma coisa, no nordeste, um ou outro centro, mas a maioria é no sudeste e em São Paulo mesmo. E mesmo assim, aqui eu acho que, por exemplo, no meu lab a gente tem algumas tecnologias que com certeza não tem. Mesmo na Universidade de São Paulo, mesmo na Faculdade de Medicina, a gente não encontra. E então eu acho que é um pouco mais complicado de fazer pesquisa no Brasil, mas eu acho totalmente possível, dependendo do lugar onde você está. Eu acho que é isso o principal. Nos lugares privados, por exemplo, no Hospital Albert Einstein, onde eu fiz pesquisa, eu não sentia falta de nada, assim. Eu realmente sentia que tinha bastante recurso para a gente desenvolver as nossas pesquisas. Inclusive, algumas das máquinas que a gente usava lá tem aqui, né? No meu laboratório aqui são bem parecidas. A diferença é que aqui tem algumas coisas a mais que lá não tem. Eu acho que talvez na USP pode ser que tenha, dentro da Faculdade de Medicina, alguma coisa parecida. Eu sei que, por exemplo, no Instituto de Radiologia da USP tem algumas máquinas que você só encontra ali, na América Latina inteira, você só encontra na Faculdade de Medicina da USP. Então tem algumas coisas que são realmente bem tecnológicas, bem avançadas na Universidade de São Paulo. Mas, no geral, aqui tem alguns recursos que faltam um pouco, eu acho. A gente podia abrir, né, para vocês fazerem perguntas, se tiverem, né? Pode ser sobre alguma coisa que ele falou, que vocês queiram saber mais, ou sobre alguma outra coisa que vocês acham que ele pode saber. Sobre qualquer coisa, na verdade, né? Se tiver interesse em saber. Antes da faculdade, durante a faculdade, sei lá. Quer falar? Pode falar. Na verdade, eu se apresento. Eu acho que ele está Quem tá bem falando? perguntando ali. Aqui, oi. Quer se apresentar? Eu sou a Júlia, prazer, obrigada pela entrevista. E essa questão da pesquisa científica aqui no Brasil é muito polêmica e que realmente me preocupa muito. Com o corte de bolsa fornecida pela CAPES, pela lei de teto de gastos, enfim, trouxe uma enorme discussão sobre essa questão. Eu acho relevante a gente falar sobre isso, relevante a gente falar sobre as consequências do corte de bolsas, do corte de investimentos na área de pesquisas científicas no Brasil, como isso nos afeta. A namorada do meu irmão, ela faz farmácia na Unesp, e ela queria dedicar a carreira dela nas pesquisas, só que ela trocou, ela está trabalhando em outro local porque ela falou, eu preciso sobreviver. Sim. Então, o que é um sonho que ela tinha, que é uma pena que ela sofre justamente pela falta de incentivo na área de pesquisas do Brasil. E falando assim como estudante e pensando na nossa carreira profissional, eu acho que eu queria trazer esse debate para a gente, falar sobre realmente as consequências do corte e da falta de incentivo nas pesquisas e o que... O que eu sinto no Brasil é que, por exemplo, quem vive de pesquisa, é muito complicado. Tipo, você sobreviver de pesquisa. Todos os, por exemplo, professores que eu tive na Faculdade de Medicina, com algumas exceções, eles trabalham na parte clínica e desenvolvem pesquisa em conjunto, né? Porque, assim, trabalhar só com pesquisa
realmente, eu acho que é muito mais complicado de você se sustentar. E é isso que acaba acontecendo. A pessoa queria trabalhar com pesquisa e acaba tendo que fazer outro tipo de trabalho para poder se sustentar. Isso acontece bastante. Aqui nos Estados Unidos, quem trabalha só com pesquisa, acho também, por exemplo, um médico que é clínico, só clínico, ele no geral, ele ganha melhor do que um cara que é só pesquisador. Mas um cara que é só pesquisador tem bastante chance de viver disso, entendeu? Tipo, não, um cara que, por exemplo, meu professor aqui, ele ele é professor associado da Harvard Medical School e ele trabalha só com pesquisa e parte acadêmica. Ele não clinica, ele não trabalha atendendo paciente, ele trabalha só na área de pesquisa e a parte acadêmica. Então, dá com certeza para você sobreviver assim. Tipo, com certeza ele vive bem, não passa por nenhum tipo de dificuldade. Enquanto que no Brasil, acho que é muito difícil você, assim, trabalhar 100% só com isso. O que é uma pena, porque se você está 100% trabalhando nisso, com certeza você consegue desenvolver uma pesquisa, acho que até de mais qualidade, porque você está realmente 100% envolvido naquilo. Não que você não possa trabalhar como clínico, eu acho que super faz sentido você trabalhar em mais de uma área. Mas ter a possibilidade de pessoas que tenham realmente interesse em trabalhar só com pesquisa, que gostam só da pesquisa, eu acho que é um ganho bem grande, assim, aqui nos Estados Unidos. Eles têm essa vantagem de você poder realmente focar 100% na pesquisa e sobreviver, e, tipo, ganhar bem por isso, sabe? Pensando nisso que você falou, eu queria saber se você sente entre os seus colegas que estudavam com você no Brasil um interesse pequeno em pesquisa justamente pela dificuldade, pelos problemas financeiros. Você acha que poucas pessoas vão para a área da pesquisa por conta disso ou que acaba não afetando tanto? Putz, essa pergunta é difícil. Eu não sei dizer ao certo se por causa disso pessoas têm menos interesse por pesquisa. Mas com certeza pessoas que têm interesse por pesquisa acabam abrindo mão disso por causa dessa situação. Agora, eu não sei realmente. Pode ser que tenham menos pessoas interessadas em pesquisa no Brasil do que nos Estados Unidos por conta disso. Mas realmente eu não sei muito dizer. Com base nos meus amigos, eu acho que a maioria não tem tanto interesse por pesquisa, eu diria. Apesar de que boa parte deles faz trabalhos, iniciação científica, porque também isso agrega no currículo, né? Então todos os alunos buscam pelo menos se envolver um pouco com pesquisa, porque depois na medicina, depois do sexto ano, você tem que fazer a prova de residência, e isso conta bastante, né? Se você teve participação, sei lá, em congressos, esse tipo de coisa. Então, eu não sei dizer na verdade. Uma boa pergunta. Mas além da bolsa tem esses estímulos, né, do currículo, e aí isso Exato. Tem isso. Cauê, é que a medicina também, dentro da universidade, é um curso à parte, né? Eu acho que sim. Medicina da USP, mais ainda, né? Vocês têm um quadro favorável, né? Eu acho que a gente é um pouco exceção no Brasil. Se pegar o panorama geral do país, a USP está muito... é muito diferente, sabe? A gente consegue manter um padrão elevado e eu acho que falta recurso para outras áreas no Brasil. Infelizmente não tem as oportunidades que a gente tem lá. E, a USP está entre as melhores faculdades do mundo, entre as 100 melhores, faculdade de medicina, inclusive. Então, eu acho que é um pouco diferente. De forma geral, eu acho que é difícil. A gente é uma exceção, infelizmente, no país. Mais alguma pergunta? Pode falar. Mostra aí. Dá pra ver? Oi? Quer falar seu nome? Meu nome é Natália. Muito obrigada por estar conversando com a gente aqui hoje. Eu queria saber qual é a sua trajetória por
os laboratórios aqui no Brasil e nos Estados Unidos, se tem algo positivo assim, em relação a isso, que você, sei lá, no meio de alguma pesquisa e olhar e falar, lá no Brasil eu tinha tal equipamento que poderia ajudar ou algo assim. Você quer saber no sentido de, tipo, comparando o Brasil e os Estados Unidos ou mais... Não sei. Mais ou menos isso, porque igual no Brasil muitas vezes, tipo, eu escuto o pessoal falando, mas lá fora tem tal equipamento que poderia ajudar muito e tal, precisa aqui no Brasil. Dá pra... mais ou menos nesse sentido. Com certeza. Então, como eu disse, algumas instituições no Brasil têm acesso a equipamentos que a gente encontra aqui também, assim, de tanta qualidade quanto. Mas algumas coisas que são realmente inovadoras, que estão começando agora, elas começam primeiro aqui, eu diria. Então, até chegar no Brasil, leva um tempo, e são recursos geralmente bastante caros, né? E... Por exemplo, aqui a gente trabalha com uma coisa chamada proteomics, que você usa uma máquina para, no meu caso eu uso tecido venoso, a gente processa as amostras e coloca nessa máquina e ela basicamente separa todas as proteínas que eu tenho no meu tubo. Ele separa baseado na carga e baseado na massa das moléculas. E aí, no final disso, a gente tem a informação de todas as proteínas que estavam naquela amostra. A gente usa alguns softwares para ler esses dados. E aí, a partir disso, a gente tem uma planilha de Excel com todas as proteínas, genes que você tinha na amostra. E aí você consegue ver os genes que estão suprimidos ou em excesso no grupo doente ou no grupo controle. Esse tipo de ferramenta é muito cara, é uma máquina muito cara, e eu realmente não sei se no Brasil existe algum laboratório que tenha, porque para manter é muito caro, você precisa de pessoas muito capacitadas para cuidar disso, especialistas nisso, e eu não sei se a gente tem no Brasil alguém que entende tão bem do assunto, entendeu? Porque é algo muito recente, é algo que aqui você encontra e tem gente especializada nisso, tem gente que faz pesquisa só nisso. O meu laboratório, por exemplo, na verdade ele tem 5 PIs, né? PIs é Principal Investigator, é tipo o chefe do laboratório, né? E aqui a gente trabalha mais ou menos, na verdade são 3 PIs aqui e 2 PIs no prédio que é parceiro nosso. E desses PIs, um deles é meu professor e uma das PIs, ela só cuida disso, proteomics. Ela é especialista nisso. Então, todas as pesquisas que a gente faz proteomics, ela que cuida, ela que ajuda a gente a analisar os dados, passa pra gente o software. Então, tem gente especializada nisso que eu acho que no Brasil é complicado, porque, como eu falei, é difícil ter alguém que vai viver disso no Brasil, sabe? Viver de pesquisa é muito difícil. E aqui exige realmente uma pessoa que seja capacitada, que esteja sempre se atualizando na área e que vai ser especialista nisso, que entende muito do assunto e que vai viver só dessa pesquisa, é o que ela faz. E isso é um ganho muito grande para o laboratório. E eu acho que essa é uma das principais diferenças. Eu acho que no Brasil é um pouco complicado a gente achar uma pessoa que seja tão capacitada quanto ela, sabe? Que possa se dedicar tanto para isso. Porque não sei se é valorizado isso no Brasil, entendeu? Quem que vai investir tanto tempo para aprender isso para no final ficar desempregado? É complicado, eu acho, que no Brasil. Esse é uma das principais diferenças. Mais alguma pergunta? Aqui, Gabi. Bom dia, meu nome é Fábio e eu gostaria de saber se aqui muitas faculdades privadas são bem ranqueadas aqui, muito pela mensalidade que tem que pagar. Então eu queria perguntar se você teve algum contato
colega de faculdades privadas e se algumas dessas faculdades oferecem uma estrutura boa o suficiente para que você consiga ter um bom desempenho fora do país, que seja talvez comparável com o da USP, ou mesmo não comparável, mas seja um bom medicina. Então, eu conheço pessoas. Na verdade, isso é um negócio importante, né? Porque muita gente acha que depois que passa na, sei lá, Faculdade de Medicina da USP, tá com a vida garantida, ou uma pessoa que não conseguiu passar não vai conseguir chegar num padrão elevado. Mas isso é meio que mito, eu acho. Tipo, muitos médicos bons não fizeram a Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo. Assim como muitos médicos formados na Universidade de São Paulo não são tão bons quanto outros médicos formados por fora, sabe? É um pouco de... eu acho que é um pouco da pessoa mesmo. Você tem que... E aí eu tô falando isso porque eu conheço pessoas, sim, que fizeram faculdades particulares. Eu tenho colegas. Na área de medicina, deixa eu ver, eu conheço um pessoal que fez... Faculdade de Medicina do ABC, que conseguiu fazer um intercâmbio bacana. Um colega meu também... Então, eu conheço um colega que vai ficar aqui, ele trabalha... Ele gosta bastante dessa área de empreendedorismo, ele fez uma faculdade privada, agora eu esqueci qual que é a faculdade de medicina que ele fez. E ele vai ficar aqui nos Estados Unidos também, 1 ano. Acho que, se eu não me engano, ele vai ficar em Nova York. E num programa parecido, assim, em pesquisa. Então, com certeza, existem outras faculdades que permitem vir para cá, mas como eu falei, é um pouco de você, sabe? Você entrar na faculdade pode ser tipo, um passo grande, mas você não pode parar aí, entendeu? Tipo, se diferenciar dentro da faculdade é muito importante. Vai mais de você mesmo do que da faculdade onde você está. A faculdade faz diferença, acho, pela quantidade de recursos que ela fornece. Mas se o aluno é bom, tipo, não importa tanto a faculdade, sabe? Você consegue ir quebrando barreiras, eu acho. É um pouco mais complicado, dependendo da faculdade onde você está, mas com certeza, se você se dedica, se você corre atrás, dá para chegar, né? E conheço amigos também de outras áreas que fizeram intercâmbio. Um grande amigo meu fez ESPM, ele fez administração e agora ele quer fazer um MBA aqui em Nova York, em Columbia. E ele está correndo atrás disso, sabe? Ele acabou entrando numa startup, está trabalhando, tipo, já se formou, né? Então ele está trabalhando, tá crescendo, né, na carreira. E eu acho que com certeza tem muita chance de vir pra cá e fazer um MBA, porque ele se dedicou pra isso, sabe? Ele colocou como uma meta pra ele fazer isso e ele tá correndo atrás. Então eu acho que é isso, com as pessoas também, sei lá, da GV, por exemplo, que fazem intercâmbio. Na USP várias pessoas fazem também. E faculdade de medicina privada também, vai de você mesmo, eu acho. Como eu falei, a diferença de algumas faculdades, tipo a Universidade de São Paulo, é que existem já alguns programas estabelecidos. Então esse programa que eu estou já tem há 20 anos, então é mais fácil, você só tem que aplicar para ele. Se você está numa outra faculdade que talvez não tenha um programa como esse, você tem que talvez se dedicar mais para conseguir isso, entendeu? Correr um pouco mais atrás, dar um jeito de conseguir algum contato que possa te trazer para cá. Mas com certeza eu acho que vai muito mais do aluno do que da faculdade em si. Porque mesmo assim, na Universidade de São Paulo tem um monte de gente que não aproveita a oportunidade. Tá lá, mas não faz nenhuma diferença, sabe? Então eu acho que realmente vai muito do aluno, de correr atrás, de querer se desenvolver nas áreas, de fazer as coisas que você vê que fazem sentido para você, se dedicar, sabe? Acho que esse é o maior diferencial. Obrigada. Não sei se ajudou. Ajudou, Fábio. Querem fazer mais perguntas? Cauê, acho que ficou faltando, eu não sei, mas eu tenho a impressão que eles acham que você só estuda. De fato, você estuda muito, né? Você pesquisa bastante. Mas você podia falar um pouquinho do esporte.